Aleluia. Glória a Jesus. Graças a Deus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Amados irmãos, nós vamos abrir a nossa palavra em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Glória a Jesus. Livro de Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 17. Glória a Jesus. Vamos todos em reverência à palavra do Senhor, nos colocar de pé para lermos a palavra, a sã doutrina do Senhor. Aqueles que encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical às 9 horas do domingo. Amém? Todos encontraram? Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vamos repetir juntos esse último versículo? 1, 2, 3. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Amém. Podeis assentar. Faz favor, completa para mim, gentileza. Amados irmãos, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Só um minuto aí, irmãos. Pastor. Amados irmãos, palavra do Senhor aberta no livro de Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 17, nos fala para que nós, por esta razão, não nos tornemos insensatos. Mas por que nós não devemos nos tornar insensatos? Porque o tempo da vinda do Senhor está próximo. Nós devemos ser sensatos e procurar compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes as pessoas têm o hábito, de achar que a vontade dela é a vontade de Deus. Nem sempre a tua vontade será a vontade de Deus. Nem sempre você ir a determinado lugar é a sua vontade, talvez não seja de Deus. Talvez Deus chamou você para o ato missionário, o processo missionário, e Deus vai fazer você ser missionário na terra que você está, ou talvez em outra terra, mas sempre vai ser a vontade de Deus, não a sua vontade que vai prevalecer. E a palavra diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho, ele traz alegria, uma alegria momentânea, mas o Espírito Santo nos traz uma alegria permanente. O Espírito Santo nos traz algo muito melhor do que nos embriagar com o vinho que contém o álcool. Nós temos que entender, amados irmãos, a Bíblia, ela diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. A palavra do Senhor diz que para que nós não nos embriaguemos com vinho. Tem muitas pessoas que acham que uma tacinha de vinho, tal, beleza, mas e aqueles que têm problema com bebida, que foi alcoólatra, que foi isso, que foi aquilo? Se tomar uma tacinha de vinho, obviamente daqui a pouco ele vai beber uma tacinha de cachaça, um copo de cerveja, etc e tal. E ele vai ter sim uma alegria momentânea, porque quando você coloca algo no teu corpo, ou seja droga, ou seja álcool, ou alguma coisa que satisfaz a tua carne, você
Tem alguns momentos, lampejos de felicidade, mas a felicidade maior quem pode te dar é o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor ainda fala: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, amados irmãos, nós devemos falar, nós devemos expressar ao Senhor, nós devemos louvar ao Senhor, cantando salmos, entoando cânticos que trazem a presença do Senhor para nós. Aí você vai me dizer o seguinte: ah, pastor, mas todo tipo de música é espiritual? Claro que não, lógico que não. Existem músicas para você louvar e adorar o Senhor. Existem músicas que vão satisfazer a sua carne. Hoje tem um ritmo aí, né? Funk. Aí o cara faz um funk lá. Aquele negócio todo lá. E aí? Aí fala, ah, Jesus, não sei o que e tal. É espiritual? Vocês acham que é? Não é, ué. Antigamente, cantava-se cantor cristão e hino da harpa. Cantava-se só isso. Se você pegar e ler a letra dessas músicas, vocês vão entender o que é cântico espiritual. Hoje em dia tem aquele worship, né? É worship, chama, né? Aquelas músicas de 15 minutos e tal. É espiritual? É. Eu gosto? Não gosto, não é meu estilo de cantar. Eu gosto de cantar música que fala no meu coração, no profundo. Eu gosto, para ser sincero, eu gosto das músicas lá do tempo que eu converti, que tinha letra, que tinha. Eu gosto de você ficar repetindo a mesma coisa toda a vida, 10, 15 minutos, é coisa que eu não gosto. Mas tem quem gosta, tem quem se sente à vontade para ouvir aquilo ali. Amém, glória a Deus. Não vou discutir com ninguém por causa disso. Se essas músicas trazem para você a presença de Deus, glória a Deus. Só que nós temos que entender uma coisa: a gente não tem que ouvir uma música só pela melodia, mas sim pela letra. Por quê? Porque a música, o louvor, Cristo tem que ser o centro. Se Ele não é o centro desse louvor, estou fora. Não dá. Tem até uma música que a minha esposa, ela não gosta de jeito nenhum, né? Uma música que uma cantora aí canta que fala: quem te viu na prova vai te não sei o que lá. Esqueci como é que é agora a letra. Mas fala, a letra da música fala que a pessoa te viu na prova e não te ajudou e vai bater palma para você. Quem disse que eu quero palma para mim? Jamais. Toda a honra e toda a glória é dele, é do Eterno, do nosso Pai. E a palavra do Senhor nos diz ainda: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos quase chegando no início da pregação. Nós costumamos reclamar demais das coisas. Nós costumamos, coloca para mim aí, Efésios não, Eclesiastes capítulo 4, 9. Nós temos aquele negócio de nem tudo a gente quer dar graças. A gente quer fazer as coisas da nossa própria mão, a gente quer fazer as coisas, pode deixar aceso, não que eu for usar, só para deixar ali. Então quando a gente vai, a gente pega, não, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Por que o pneu do carro furou aqui, nós não está saindo para viajar? Vou te dar um livramento de não furar com você na estrada, você bater esse carro. E outras coisas mais. Em tudo nós devemos dar graças, em tudo. Seja na dor, seja na alegria, seja na doença, em tudo nós devemos dar graças. Porque o nosso Deus diz que a graça dele nos basta. E sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Agora nós vamos começar a pregar. Até agora nós fizemos escodeio para entrarmos de solo agora na pregação dessa noite. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados irmãos, sujeitar a uma pessoa. Você tem um patrão,
você se sujeita a esse patrão. Você é brasileiro, você se sujeita à Constituição brasileira. Você é crente, você se sujeita à palavra de Deus. Mas a Bíblia aqui está dizendo para que nós sujeitemos uns aos outros no temor de Cristo. Tem muito crente que não se sujeita um ao outro. Tem muito crente que quando ele esbarra na correção, ele se transforma. Tem muito crente que quando você, às vezes nem é um pastor, nem é pastor, às vezes é um aspirante ao presbitério ali, o nosso irmão Yuri, chegar perto da pessoa e falar: irmão, você está errado nisso aí, ele acha ruim, ele não quer se sujeitar à autoridade. A palavra diz que toda autoridade é constituída por Deus. Ninguém é levantado dentro da igreja se antes nós vamos para o joelho orar. Ninguém é colocado em cargo algum sem a gente ter a certeza de que ele vai fluir. E se não fluir, a gente troca ele de cargo. Mas nós temos... Cuidado com a pôr na boca aí. Mas cuidado é o seguinte, que nós temos que tomar cuidado. É que nós não podemos deixar que o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso eu fale mais alto do que o Espírito Santo na nossa vida. Se o orgulho, a soberba e o eu fala mais alto do que o Espírito na sua vida, eu sinto que dizer, o Espírito Santo não habita em você. Se nós formos olhar lá no fruto do Espírito, uma das ramificações do fruto é o que? Amabilidade. O que é isso? A capacidade de amar. Outra coisa, outro ramo que tem lá, domínio próprio. O que é domínio próprio? É eu me conter. Hoje eu vi uma frase de um político muito antigo, que já morreu há muitos anos, chamado Ulisses Guimarães. Ele dizia o seguinte: a Constituição pode ser, eu posso não concordar com ela? Posso. Eu posso confrontar ela? Posso. Mas eu posso deixar de obedecê-la? Jamais. A mesma coisa é a Bíblia. Você pode achar que uma pregação não é para você. Você pode achar que não é. Mas toda pregação tem uma palavra rema que vai para cada um de vocês. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5, versículo 1: sede, pois, imitadores de Cristo, como imitadores de Deus, como filhos amados. Tem muita gente achando que é filho aí, mas não é não. Tem muita gente confundindo aí o ser filho com outra coisa, porque quem é filho faz a vontade de quem? Do Pai. E o Pai diz aqui: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Se você não se sujeita ao seu irmão nessa terra, como que você vai conviver com ele lá no céu? Como que você vai viver com ele lá no céu? A palavra do Senhor diz aqui, melhor é... Paga aí fazendo favor. Paga aí fazendo favor. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor eu estar com o Maciel do que eu estar sozinho. É melhor a Alessandra estar com a Vanessa do que estar sozinho. É melhor eu estar com a Sara do que eu estar sozinho. Por quê? Porque nós dois juntos temos mais força para lutar. Passa, por favor. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. A igreja Fonte de Água Viva tem que ser uma igreja que vive isso. Nós pregamos isso aqui. Aqui não pode ter esse negócio: porque eu não gosto do fulano, não gosto do ciclano. Se você não gosta, meu irmão, tchau. Porque aqui tem que ser uma família. Uma família de um povo que vai morar no céu. Como é que você pode falar que não gosta do seu irmão, que o seu irmão é isso, que o seu irmão é aquilo? Mas como é que vai ser lá? Porque vai subir aquele que creu que Jesus Cristo é o Filho de Deus e se rendeu a Ele. Eu costumo dizer que tem muita gente que acha que é crente. Quando eu falo crente, eu falo no modo geral.
Mas ele não quer carregar uma Bíblia, ele não quer cantar no louvor, ele não quer trabalhar na igreja, ele não quer fazer nada. Então eu costumo dizer que ele é um mero esquentador de banco na igreja. Qualquer situação que você viva dentro desta igreja, é claro que a palavra diz que nós devemos confessar uns aos outros os nossos pecados. E é claro que tem pessoas que você tem mais afinidade, isso é evidente. Mas amar, você tem que amar todos. E você tem que viver em paz com todos. Você tem que viver em paz com todos. Se você não vive em paz com as pessoas, isso quer dizer que a paz que Jesus Cristo deu a cada um de nós, que Ele traz para cada um de nós, em você ela nos levou. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, mas ai do que estiver só. Por quê? Porque lutar sozinho, meu irmão, é guerra perdida. Lutar sozinho é guerra perdida. Pois caindo não haverá outro que o levante. Quem aqui já pregou com algum desviado? Quem? Aí, ó, vários aí já pregou com o desviado. E o que o desviado fala para você? Não, mas a palavra não sei o que, não sei o que, papai e tal. Não, porque Jesus falou isso, aquilo. Ah, tá bom, irmão. Só vou falar uma coisa para você. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Ah, mas eu não quero, eu não preciso de eu congregar, eu congrego na minha casa sozinho, eu faço Santa Ceia para mim sozinho, tal, irmão, você está fora da palavra. Não prova que eu estou fora da palavra. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Está aí a resposta. Está aí a resposta. Se você não se sujeita ao teu irmão, que está com você, que congrega com você, que ama você, que ora por você, como é que vai ser lá no céu? Aliás, você tem que começar a orar e pedir a Deus para preparar a tua vida para subir com Jesus, porque você está ficando para trás. Você está ficando para trás. Vamos pegar a Vanessa de exemplo hoje, né, Vanessa? Vanessa, quando chegou aqui, mal falava. Quase que eu tive que pegar um caderno e ensinar a letra A, B, C para ela. Ô glória. Mas com o passar do tempo, o Espírito Santo foi trabalhando na vida dela. Amém. E teve um dia que a Vanessa teve não sei se foi um sonho, não lembro direito. O Senhor falou com você a manhã inteira, que você chegou aqui falando igual papagaio e tal, e Deus falando com ela lá grandemente. E aí o que aconteceu diante disso? Vanessa se soltou, pregou 2 vezes, não é? Jesus é o nosso convidado, e foi uma bênção. Palavra do Senhor mesmo, do trono. Pregou sobre Jonas. Nem eu preguei sobre Jonas ainda. Ela pregou sobre Jonas, lá foi lá e pá, né? E foi uma bênção. Mas antes de tudo isso acontecer, tinha uns negócios aí que tinha que ser acertado, né? Beição de vez em quando caía e tal. Mas hoje é uma pessoa que tem dado fruto na igreja. Porque Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhou ali. E continua trabalhando cada dia mais. Continua fazendo com que ela se renove todos os dias. O nosso Deus é um Deus de renovo. O nosso Deus, Ele muda quadros, Ele muda histórias, Ele escreve histórias novas para a gente. E as pessoas têm que parar com esse negócio de querer viver no passado. Eu sempre falo, absorva conhecimento e menos sentimento. Se você ficar vivendo pelos seus sentimentos, você só vai sofrer. Porque você está dando um espaço maior para a tua alma e não está deixando o Espírito fluir em você. Deus Santo, tem misericórdia.
Quando eu vivo pelo meu sentimento, eu tenho uma facilidade de me apaixonar. E a paixão traz morte. Quem já assistiu Da Pena, Bart, esse povo aí, todo dia você vê lá um crime passional. Atos 2:42. Mas nós temos que entender que quando eu sou um com o meu irmão, o cordão de 3 dobras está ali formado. Isso não é só para casamento, não. Isso é para amizade, isso é para irmandade, isso é para a igreja. Quando a igreja está amarradinha ali, ó, fechadinha ali, irmãos, pode vir o vento que for que não derruba ninguém, porque está todo mundo junto. Se o Maciel está lá no serviço dele, lá, e nós estamos no monte, igual aconteceu ontem, ele estava lá trabalhando, e olha, eu não estou aí em corpo não, mas estou em espírito, estou em oração aqui também. A igreja começa a ter uma conexão, algo de unidade. Todas as vezes que nós subimos para o monte, eu tiro uma foto do monte e falo: estamos aqui no monte, ore por nós. Para que haja essa conexão, para que todo mundo cresça junto, para que as barreiras sejam quebradas juntos. Então a palavra do Senhor diz, amados irmãos, em Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós temos que ser assim. A igreja primitiva nasceu assim. Não estou aqui falando de sumo sacerdote, de fariseu, nada. Estou falando, a igreja primitiva nasceu assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Nós, da Fonte de Água Viva, perseveramos na doutrina dos apóstolos. Nós pregamos aquilo que os apóstolos, aquilo que Jesus ensinou para eles. Eles aprenderam com Jesus e nós aprendemos com eles. E a palavra diz que em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Quantos sinais nós já não vimos? Quantas coisas maravilhosas nós já vivemos? Passa. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum. Quando uma pessoa chega na casa da gente, pode ser o irmão da igreja, não fala assim nós mesmo, né? Se nós estamos comendo arroz, feijão e ovo frito, você vai comer arroz, feijão e ovo frito, é ou não é? Amém? Se é macarrão, né, Alessandro? É macarrão também. Mas isso aqui é negócio de repolho que você fez lá na curva também, amém? Pouquinho, que o pastor come pouco, mas vocês acham que eu sou gordo, que eu como muito, né? Negativo, como pouquinho. Vanessa é testemunha aí, né, Vanessa? Com pouquinho. Então, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ter tudo em comum é dividir o que tem. Se tem alguém passando dificuldade na casa do Senhor, a gente tem que ajudar. Se tem alguém em dificuldade, a igreja tem que ajudar. Nós fazemos o culto de primícia, as pessoas trazem o alimento. O Senhor fala, é aquela pessoa tal, vai lá, entrega, não quer nem fala para quem foi. Então, para que não haja constrangimento. O importante é a igreja ser uma em Cristo Jesus. Passa para uma. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de vista. Então, que eles vendiam suas propriedades e tal, porque eles investiam na obra do Senhor. Passa para uma. E perseveravam unânimes todos os dias do tempo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Aqui, ó, eu quero deixar abrir um parêntese. Olha ali. E perseverando unânimes todos os dias do tempo. Nós temos culto, não todos os dias, mas nos dias que tem, nós temos que estar aqui. Nós temos que estar aqui no dia que tem. E partindo o pão
em casa, partindo o pão em casa, tem umas traduções que vai estar escrito assim: partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. Sabe o que significa isso aqui? Essa segunda parte B aqui. Eu não posso ser peso para o meu irmão. O que é isso? O que é eu ser peso na vida do meu irmão? É eu todo dia, na hora do almoço, bater lá na casa do irmão. É todo dia na janta eu bater lá na casa do irmão. É eu ir para a casa do irmão, ficar um mês lá, não lavar uma vasilha, não lavar uma roupa, não dar um real de... É isso que é ser pesado, irmãos. É isso que é ser pesado aos irmãos. Às vezes nós temos irmãos aqui que ganham 10, 15, 20 mil reais. Nós temos irmãos aqui que ganham meio salário mínimo. Aí você vai justo na casa daquele que ganha meio salário mínimo e dá um desfalque lá para ele. Come a despensa do irmão inteira. Isso é ser pesado ao irmão. Se nós formos assim, nós estamos contrariando a palavra de Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo fala, ele fazia rede para não ser pesado aos irmãos. Ele vendia as redes que ele fazia, tendas, né? Para que ele não fosse pesado aos irmãos. Passa lá, por favor. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Essa graça aqui não é graça de rir, não, os trapalhões, não. É graça de Deus mesmo, de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor a igreja aqueles que se haviam de salvar. O povo tem que olhar para a casa do Senhor e ver que aqui existe um povo unido. Um povo que ama, um povo que não tem inimigo, que não tem frescuragem, que não tem nada disso, um povo que abraça. Sabe por quê? Porque aí nós vamos cair na graça deles, e o Senhor vai acrescentar eles aonde? Aqui. Todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que veio por um motivo. O motivo principal não é o pastor. O motivo principal não é a pastora, o motivo principal não é a Lara, o motivo principal não é a Lara, o motivo principal é Jesus. Amém. Glória a Deus. Ele é o motivo principal que você está aqui hoje. E quando você está na casa do Senhor, você tem liberdade. Amém. E a liberdade que o Senhor te dá é liberdade de dar glória a Deus, de dar aleluia. Cadê a turma do glória a Deus? Amém. Cadê a turma do aleluia aí? Aleluia. Cadê a turma das palmas aí? Graças a Deus. Nós estamos num culto pentecostal, não num culto fúnebre. Antigamente nós ficávamos lá na balada, né? E lá na balada nós ficávamos lá. Ficava igual um palhaço lá pulando, igual aqueles bobos da corte, né? E tal. Aí hoje nós cantamos: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Jô Soares, vá. É isso aí. Antigamente nós estávamos lá, na balada, bebendo, fumando, prostituindo. Mas hoje nós somos lavados e remidos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos torna diferente. Então quando alguém falar para você que você é fracassado, fala assim: eu não, filho, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém. Jesus me lavou. Lava a tua boca aí quando você vier falar para mim essas bobajadas que você quer falar aí. Eu não aceito ninguém falar para mim: não, você é fracassado, você não sou nada disso, sou filho do rei. Amém. Meu pai é dono disso tudo aí, e tem uma mansão celestial me esperando lá em cima. Amém. Vou aceitar os outros falar que eu sou fracassado, que eu sou isso, que eu sou aquilo? Capaz. Um dia, certa vez, ouvimos, eu e a pastora ouvimos uma pessoa disse para nós assim: e igreja de batalha espiritual não cresce. Quem lembra disso aí? Igreja de batalha espiritual não cresce. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, em proporções, a fonte de água viva foi a que mais cresceu em 2022.
da honra e glória do nome do nosso Deus. Não é por mim, não é pelo Yuri, não é pelo pastor, não é pela Pana, é por Jesus. Amém. É pelo cuidado que Ele tem com cada um de vocês. Amém. Eu sempre disse isso aqui desde o começo. Nós crescemos juntos. Amém. Você só fica para trás se você quiser. Porque se você quiser aprender, eu estou sempre aqui disposto a ensinar. O Senhor é maravilhoso. Eu sempre quis ter. O meu sonho, um dos sonhos, né? Eu não sonho com coisa de material, mas eu sempre quis ter uma vovó na igreja. Amém. Eu sou apaixonado por aquelas vovós que usavam aqueles coquinhos, porque são mulheres de oração. Amém. Glória a Deus. Quando uma mulher igual a irmã Antônia bota o joelho no chão, o inferno treme. Amém. Louvado seja Deus. Como eu queria que a minha mãe estivesse aqui com nós. Como eu queria que meu pai estivesse aqui com nós. Deus é maravilhoso. E eu creio, né? Porque a palavra diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Amém. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Então, irmãos, vamos parar com essas bobeiras de fulano, ciclano. Vamos viver coisas grandes, coisas sobrenaturais. Vamos viver coisas que ninguém viveu. Aquilo que Deus tem para mim não é para Vitória. O que Deus tem para Vitória não é para mim. Mas o coletivo que é a salvação é para todos nós. Tem experiências. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, eu quero ter uma experiência de arrebatamento. Eu quero ser arrebatado com uns 2 dias sumido para lá. Eu quero. É o pedido meu, aí. Tem gente que pede casa, que pede carro, que pede bicicleta, que pede um jegue para andar. Eu não, eu quero ser arrebatado. Eu quero viver coisa sobrenatural, não quero ver coisa natural, não. É isso que eu quero, Marcelo. Eu quero viver coisa sobrenatural. Coisa natural, eu estou cansado. Eu quero coisa sobrenatural. Quero viver coisas grandes com Deus. É isso que nós temos que buscar. A igreja tem que buscar coisas grandes. Para de ficar olhando para o açude, mergulha no mar. Mas mergulha em açude, não mergulha no mar. Entendeu? Pula lá, sem boia, como diz a Lara, pregou aquele dia lá. Sem boia. Mas que boia que é essa? Medo, frustração, receio, falta de confiança, covardia. Quando a gente fez o evangelismo no sábado passado, né? Sábado retrasado, que maravilha que foi ver os homens ali, mais Pana e Yuri, a gente lá. E a gente, você estava também, lá? A Vanessa. E a gente lá e gritando, e eu batendo nesse trem aqui, o carrão aqui, e eu batendo lá, vamos repetir aqui, os homens estavam lá. Como é que nós. Deus envia. Pronto, acabou. Só um pouquinho, porque senão vão achar que tem uma escola de samba aqui dentro, né? Então a gente estava lá fazendo barulho, tinha gente rindo, olhando pra gente. Teve gente que aceitou Jesus. Nós encontramos a Raquel lá, e hoje está a família da Raquel aqui, e foi uma bênção, e Deus é maravilhoso demais. A Bíblia fala, meu amigo, se você ganhou uma alma, você ganhou o mundo inteiro. Mas a Bíblia também diz, a palavra também diz, que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Põe aquela frase, palavras. Às vezes nós estamos acostumados com. Às vezes nós estamos. Espera só um pouquinho lá. Olha o lema que o Senhor me deu no dia que teve o Cine Gospel aqui. Vivendo o primeiro amor. Amém. Nós nunca podemos sair disso aí. Agora pode pular. Quando nós, amados irmãos, sujeitamos uns aos outros, isso quer dizer que nós amamos. E não tem coisa melhor do que amar, gente. Tem alguém aí que me falou que parece que quando você dá um sorriso, você movimenta não sei quantos músculos da face. Mas quando você fica, você movimenta parece que 3 vezes mais. Muito melhor a gente sorrir do que a gente ficar acabrunhado.
Muito melhor a gente sorrir com alegria. A casa do Senhor não é lugar de tristeza. Isso aqui não é uma casa fúnebre. Isso aqui é uma casa de alegria. É uma casa de amor. Nós temos sofrimentos? Temos sim. Nós passamos por luta? Passamos sim. Estamos numa guerra? Estamos sim. Mas essa guerra já está vencida pelo poder do nome de Jesus. Eu vi um podcast outro dia daquele Pablo Marçal, não sei. Ele falava assim: até com o diabo você aprende. Eu vou te ensinar uma coisa aqui que eu aprendi com ele. Esse Pablo Marçal. O diabo já sabe o fim dele. O diabo já sabe que ele é condenado ao lago de fogo. Mas todo dia ele levanta com a disposição de ir lá te perturbar, de ir lá te jogar por terra, de ir lá falar que você não é nada, de ir lá de mandar os demônios dele te perseguir. E às vezes, muitas das vezes, nós perdemos a oportunidade de chegar perto do irmão e falar com o irmão: irmão, deixa eu te falar para você uma coisa. Eu não tenho uma palavra agora para te dar não, mas eu estou com vontade de falar para você o seguinte: olha, Jesus te ama e eu também. Vamos caminhar junto. Estamos juntos aí. Pastor Fernando, o jeito que a gente conheceu o pastor Fernando foi muito engraçado. Quando o Lucimar e a Maria estavam passando, lavando a igreja, ele passou de carro assim, devagarzinho. A Lucimar falou: aquele cara ali é pastor. Aí ele veio e perguntou por mim. A Lucimar foi e falei: está em casa. Me ligou, eu vim. Quando chegamos aqui, sentando ali, começamos a conversar, eu falei: não, ministra na igreja hoje. A empatia foi na hora. E ali eu conheci um grande homem de Deus. Eu costumo dizer que o Espírito atrai os seus. No mundo secular, pessoas falam assim: não fui com o santo daquela pessoa ali. Ih, ali não bateu. Gente, como é que um crente pode falar um trem desse? O crente não pode falar uma coisa dessa, não. Como é que se eu chego lá no céu, estou lá no céu, aí a Vanessa está lá também. A Vanessa aqui na terra não mostrava aqui não. Aí está lá a Vanessa passando. Aquilo ali eu tenho que ir papo. Lá no céu não vai acontecer isso, gente. Lá no céu nós vamos adorar o Senhor. Amém. Sabe o que eu acho que eu vou fazer lá no céu quando eu chegar lá? Eu quero sentar nos pés do Senhor. Eu quero saber de tudo. Senhor, conta para mim as coisas que eu não entendi na Bíblia. Conta para minha história. Jesus, como é que foi aquele negócio da transfiguração lá? E adorar o Senhor o tempo todo. É isso que nós vamos fazer lá no céu, irmãos. A nossa igreja, a casa que nós reunimos aqui, isso aqui é 4 paredes só. A igreja somos nós. Amém. Então nós não podemos viver na dependência de sentimentalismo de ninguém. Eu não posso ficar vivendo por sentimentos. Eu tenho que viver por amor. Amém. Amor está muito acima de sentimento. Muito acima. Senhor Jesus, sofrer contigo é melhor do que errar. Essa foi a minha frase de 2022. Porque é melhor sofrer com Jesus do que ter uma falsa alegria do mundo. É melhor sofrer com Jesus, sabendo que tudo tem o seu tempo determinado, do que colocar uma capa de felicidade nas costas e sair igual um bocó no meio da rua aí, rindo para todo mundo, quando por dentro você está morrendo. Eu prefiro vir para a casa do Senhor com dor na coluna, igual eu já vim várias vezes, e chegar aqui, deixar o poder de Deus agir na minha vida e agir na vida dos irmãos, do que eu ficar lá na minha casa quieto lá. A minha casa é o tempo de eu descansar, mas o melhor lugar para estar é aqui. Eu conto os dias para estar aqui. Eu quero dizer para você, amado irmão, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo, respeite seu irmão, ame seu irmão, seja amigo do seu irmão. Não tenha um melhor amigo, que sejam todos os seus melhores amigos. Quando a gente sobe para o monte, a gente quer viver coisa grande ali. Quando a gente está orando na madrugada, a gente quer viver coisa grande com Deus. Lembro um dia eu fiquei acho que 3 horas mais ou menos orando na madrugada, e 1 hora e 2 horas foi só batalha.
Mas uma hora foi de delícia na mão de Deus. E de coisas assim que extraordinárias. É isso que você tem que viver. Coisas extraordinárias. Nessa noite, amados, o culto de sexta-feira ele tem algumas finalidades: oração, libertação, cura, salvação, tudo. Todo culto é assim, na verdade. Mas nessa noite em especial, eu quero bater numa tecla aqui, eu quero tocar numa tecla. Não tem como a gente tomar a Santa Ceia se a gente não se sujeita ao nosso irmão. Não tem como a gente tomar a Santa Ceia se a minha língua é maior que minha boca. Não tem como eu tomar a Santa Ceia se eu sou uma pessoa extremamente desagradável com os outros. Não tem como eu tomar a Santa Ceia se eu não sou irmão. Sabe por quê? Judas, ele ceiou. E qual foi o fim de Judas? Judas se matou. Sabe por quê? Porque ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas andou com Jesus. Vem aqui, Yuri, fazendo favor. Judas andou com Jesus. Ele andou com a porta, mas não entrou pela porta. Eu disse que eu formo discípulos aqui, não é? Eu sempre falo isso. A característica do discípulo. Fica para cá do povo do YouTube te ver. Meu discípulo aqui, ó, meu braço direito. Tem formado discípulos aqui. Pessoas que precisam ser discípulos, pessoas que o Senhor nos dá como discípulos. A característica dela é que ela vai andar com o seu discipulador. Eu não quero formar aqui pessoas que não têm domínio dos seus sentimentos. Eu quero formar aqui pessoas que são raízes. Porque quando um vento muito forte chegar, você pode até envergar, mas você não quebra. Já pensou se o Maciel pegar 3 metros de altura, primo do Golias também? Tem jeito. Você não pode quebrar não, meu irmão. Se você quebrar, você desaba, porque você é uma coluna aí. Amém. Você vai. E eu quero dizer para você nessa noite, amados, professem perdão. Amém. Não fica pensando que o fulano falou isso porque o Bertano se... Não, vamos além disso. Nós já passamos dessa fase. Deus falou aqui há uns meses atrás que ia dar um boom na igreja. Ele deu, olha o tanto de gente que tem aqui. Se nós não estivéssemos no caminho correto do Senhor, Deus não permitiria que vocês fossem enganados. Vocês não têm aqui um pastor charlatão, enganador, não. Vocês têm um pastor que ama vocês. Sou duro? Sou demais da conta. Pego pesado? Pego demais da conta. Mas sabe por quê? Porque no dia do juízo eu não quero que o sangue de vocês pese nem sobre mim, nem sobre a igreja. Por isso que eu pego no pé mesmo, eu falo. Eu jogo duro, discipulado, eu sou duro. Quem já passou comigo sabe disso. Por isso que a gente fala e pega no pé em algumas coisas. Por quê? Porque a gente quer ver vocês lá no dia do arrebatamento sendo salvos. O que adianta eu ficar passando a mão na cabeça de vocês e depois vocês ir para o inferno? Não dá. Não esperem isso de mim. Não esperem isso de mim. Eu vou continuar sendo intrépido na palavra, vou continuar sendo duro quando tiver que ser, mas vou ser carinhoso também quando tiver que ser. Não tenho problema nenhum em pedir perdão para ninguém. Não tem esse problema. E vocês, como ovelhas deste aprisco, também não devem ter. Amém, queridos? Amém. Que nessa noite o Senhor complete essa palavra no seu coração. Sujeite-se mais, ame mais, se humilhe nos pés do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, ó, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo.
que Deus muda. Mas eu quero dizer para você pedir uma coisa para Deus que Ele não nega para ninguém. Peça ao Senhor sabedoria. Porque quando você pede sabedoria ao Senhor, você vai saber agir nos momentos certos. Você vai saber agir. Amém? Não vamos ser crentes só de paletó e gravata, não. Vamos ser crentes de verdade. Nós conhecemos a porta que é Cristo e vamos entrar por ela. Não vamos fazer como Judas fez, não. Vender, trocar Jesus, trocar o amor de Cristo, o amor entre os irmãos por coisas minúsculas. Amém? Amém. Claro, põe palavras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor nos abençoe e vamos falar com o Senhor como nós fazemos todos os nossos cultos de sexta-feira. Amém? Glória a Deus, aleluia.